Então eu soube que o presidente Bolsonaro daria uma entrevista para o UOL, especificamente ao Josias de Souza. E aí eu falei, olha, mais uma atitude pouco inteligente. Josias de Souza é um verme. Olavo Edu Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí, brigadão. Eu vou inverter a pauta, produção, porque eu vou conectar isso com a pauta 3 no Bolsonaro 2.0. Porque tem tudo a ver com o que eu tô falando. A gente viu a confissão do Barroso, a gente vai falar sobre ela, e a gente tá vendo essa farsa do julgamento do Bolsonaro. Né? A gente tá vendo essa palhaçada. E aí eu pergunto a vocês que estão assistindo, diante desta palhaçada, o que vocês querem? Eu gosto da interação do programa, eu vou deixar vocês responderem no chat. O que vocês preferem? Posições mais duras ou mais fracas contra o STF e o TSE? O que vocês esperam da liderança de vocês? Vou dar um exemplo do Donald Trump. Donald Trump sofreu uma parte das injustiças que o presidente Bolsonaro está sofrendo. Não havia nos Estados Unidos um Alexandre de Moraes. Houve juízes injustos, posições autoritárias, mas não houve um Alexandre de Moraes. O que o presidente Donald Trump fez? Todos os dias ele publicava. Ele estava boa parte do tempo sem rede social. Ele publicava, isso é uma caça às bruxas. Ele desrespeitou a ordem de censura. Ele foi lá pessoalmente e enfrentou a corte em todas as audiências. Quantas vezes ele foi? Várias. A foto do Trump, eu chamei a atenção, o mugshot, né? Aquela cara de puto, de bravo. As posições do Trump diante da perseguição que eles sofreram foram de quê? Ora, eu vou destruir as pessoas quando eu chegar lá. Força. E eu tenho certeza que vocês, que estão dizendo aqui no chat, se você não está assistindo ao programa ao vivo, deixa o seu comentário, mas está aqui, posições mais duras, eu quero vingança, pra cima. É isso que você quer das suas lideranças. No entanto, o presidente Bolsonaro resolveu dar uma entrevista ao UOL. Eu não estou falando com o presidente Bolsonaro para preservar a medida cautelar que tem, dizendo que a gente não pode se comunicar, para não haver combinação de defesa. Ora, eu não vou nem ter defesa, então não faz nem sentido. Mas eu não quero ser motivo para o presidente Bolsonaro acabar preso antes da hora. Então eu soube que o presidente Bolsonaro daria uma entrevista para o UOL, especificamente ao Josias de Souza. E aí eu falei, olha, mais uma atitude pouco inteligente. Josias de Souza é um verme, não é um jornalista. Foi meu colega de bancada na Jovem Pan e não aguentou trabalhar comigo 2 meses porque eu desmentia as mentiras deles todos os dias no ar. Ele saiu desmoralizado, pediu demissão da Jovem Pan e eu até pouco tempo achava que ele tinha se aposentado. Porque o UOL é uma espécie de cemitério dos elefantes, né, dos jornalistas. É para onde eles vão morrer, onde eles vão cair na insignificância, onde a militância completa é tão grande que eles acabam tendo que ir para o UOL. Mas ainda assim o presidente achou que era uma boa ideia dar uma entrevista de 2 horas, pelo menos aceitou o conselho de fazer ao vivo.
mas achou que era uma boa ideia dar uma entrevista de 2 horas ao Josias de Souza no UOL. Não tem como falar 2 horas e não falar bobagem. E o que diz? Vou publicar aqui o pessoal do Space Liberdade. Fala, amigos do canal. Tá gostando desse vídeo? Então não esqueça de deixar o like, comente quanto quiser e compartilhe com seus amigos e inimigos por um Brasil melhor e mais justo. Inscreva-se no canal e nos ajude a chegar a 1 milhão de inscritos. Não saia daí que o melhor desse vídeo ainda está por vir. Tem aí o tweet do Space Liberdade? Eu gosto do Space Liberdade. De vez em quando me dão uma sacaneada, mas eu gosto. Acho que são do bem. O tweet diz o seguinte: Bolsonaro... Ah, tá, é um vídeo. Bota aí. Certeza, se hoje voltasse, militar só no GSI, nem na defesa da Secretaria Militar. Apesar de ser apaixonado pelo Braga Neto, excelente trabalho. Mandou bem. Entre outros. Mas é civil. Os ministros palacianos seriam mais experientes do terreno militar lá também. Que experiência é essa? De parlamento. Eu fui muito bem, me senti muito bem com o Ciro quando ele assumiu a Casa Civil. Verdade. Dado a vivência, o seu conhecimento com o parlamento, me tirou uma série de problemas. Ele resolveu o assunto, ele procurava o líder e conversava. E isso é uma babaquice que gente, inclusive apoiadores, parlamentares, etc, não entendem. Ora, o Bolsonaro não vai conseguir mudar o básico do funcionamento da política, porque a política funciona como política no mundo inteiro. Aqui os Estados Unidos também têm os seus Ciro Nogueiras. Vocês que me acompanham sabem que eu nunca, desde da Jovem Pan, tive a posição de que o Bolsonaro deveria se afastar do Centrão. O Centrão existe, ele foi colocado lá por nós, por vocês, eleitores, por nós. Os deputados foram colocados lá, eles representam, na nossa democracia deturpada, eles representam a população. E a forma do funcionamento da República é com a participação do Congresso. Ah, não, mas eu não gosto do Centrão. Não, mas os caras são eleitos e fazem maioria. Se você não gosta deles, só tem uma alternativa. O presidente Bolsonaro tem que se tornar, de fato, um ditador autocrata. Ora, o meu avô, quando presidente, o ditador Figueiredo, governou com um Congresso eleito de oposição. Quem eram as pessoas que meu avô tinha que lidar? Lembrem-se, Ulisses Guimarães, José Sarney, Antônio Carlos Magalhães, meu avô, e tinha que lidar. E são essas pessoas que faziam as coisas acontecerem. Aí vem a ideia, nada contra como militar, um grande militar, mas vou botar o general Ramos para tocar. Meu Deus! Como pode essa loucura? O general Ramos para tocar o Congresso? Internar uma pessoa que dá uma ideia. Alguém devia ter virado e falado: presidente, tem que internar. Imagina que o Trump tivesse nomeado, sei lá, o general... Como é o nome dele? É até maluquinho, eu conheci ele pessoalmente. Meio que o Anon. Para tocar o Congresso. Bom, não dá. Não dá. Quando o presidente Bolsonaro assumiu, ele não deve lembrar disso, mas eu tive uma conversa com ele na época, mandei uma mensagem e falei assim: olha, os seus problemas virão do judiciário. O Congresso brasileiro é fácil de lidar com eles. O Congresso brasileiro é muito prostituído, é muito pouco ideológico. O Congresso nos Estados Unidos é muito mais difícil para o presidente lidar. Por quê? Porque os democratas vão sempre votar contra os republicanos e os republicanos vão votar 80% das vezes contra os democratas, não importa qual seja a pauta. Não adianta liberar emenda, não adianta dar cargo, não adianta não sei o quê. Não precisa de corrupção. Não precisa de corrupção. Deputado, mais do que corrupção, ele quer carinho mesmo de ligação, de chamar para uma reunião, de chamar num evento, de quando visitar a cidade dele, chamar ele para acompanhar, de tirar foto, etc, etc, de fazer churrasco. O presidente Bolsonaro não fazia. Ele quer participação no governo. Ora, se ele faz parte da base e ele está dentro de uma república, ele tem que participar do governo. Porque o presidente precisa e chama um partido para compor o governo. O que é compor o governo? É ter função e cargo no governo. E ele quer emenda.
porque é a forma que ele faz a política dele local. Alguns fazem corrupção com emenda, vários deles. Aí é o trabalho da Polícia Federal investigar quem faz corrupção com emenda, não é o trabalho do presidente da República. Então é fácil, lidar com o Congresso brasileiro é fácil, é a coisa mais fácil que tem. E quando você tem um cara como Ciro Nogueira, porque não tem nenhum apreço pessoal, certamente não votaria nele. Mas ele é um cara que sabe lidar com a velha política. Tem caras bons que sabem lidar com a velha política. Eu tenho elogiado aqui o deputado Sócio de Cavalcante. Sabe lidar, e você precisa de pessoas que saibam fazer esse tipo de coisa. Esse é o tipo de amadurecimento que a gente tem que ter. Então eu falava para o presidente Bolsonaro, quando está eleito, compõe com o Congresso e destrua o judiciário. Destrua a Lava Jato e destrua, que era um movimento revolucionário, eu sempre falei que era, e destrua os seus adversários dentro do Supremo Tribunal Federal enquanto você tem força. O que o presidente Bolsonaro fez? Exatamente o oposto. Ele partiu para o confronto com o Congresso e para uma composição com o Judiciário. Enterrou a CPMI da Lava Toga, certamente, chamou o juiz-mor do país para ser ministro da Justiça, que eu avisei que enfiaria uma faca nas costas dele, e dito e feito. Eu não sou um viajante do futuro, não, isso é análise política. E dito e feito. E estabeleceu uma relação de amizade, recebendo o Dias Toffoli. O que aconteceu com o Dias Toffoli? Que até dizem que é uma pessoa muito agradável. Mas o que fez o Dias Toffoli? O Dias Toffoli foi quem abriu um inquérito das fake news para salvar o rabo dele e do Gilmar Mendes, empoderando o Alexandre de Moraes. Por isso, até hoje, Gilmar Mendes e Dias Toffoli são eternamente gratos a Alexandre de Moraes e dão suporte a ele no tribunal. Então não critiquem o Ciro Nogueira. Ou critiquem, mas tenham noção da realidade correta que o presidente Bolsonaro está falando. Faça o tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, que às vezes sabe, essa pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não, é importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante. Então, se você, como eu, está dormindo mais tranquilo agora que o Trump voltou à presidência, ótimo. Mas e o Brasil? Nosso país continua no buraco. A volta do Trump nos dá esperança, mas as coisas não vão se resolver sozinhas. Vai ser preciso muito trabalho, meu e seu. E não adianta xingar muito nas redes sociais achando que isso resolve alguma coisa. Não tem salvador da pátria, não tem um político que vai resolver por você. A responsabilidade é sua. Eu larguei tudo para me dedicar a isso. E você? Como você pode ajudar sem abandonar as suas obrigações? Simples. Apoie quem está na linha de frente. Sem isso, esse trabalho simplesmente não continua. Acesse www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com a partir de $5 por mês, garanta que isso siga em frente. Se puder ir além, torne-se meu patrono Gold e participe do meu grupo privado e ajude a definir as minhas próximas pautas. A diferença entre vencer e perder está na ação. Durma tranquilo, sabendo que você fez a sua parte.